Bom dia, galera. Tudo bom? Tudo jóia? Quem fala é o professor Francisco, do podcast Agrobis. E hoje a gente vai conversar aqui com uma pessoa muito especial, um parceiro meu que me acompanha desde a universidade, que vem comprando algumas atividades que eu venho fazendo, vem me ajudando. Eu vou ler o currículo dele aqui só para vocês entenderem um pouco dele, de onde essa conversa vai ir. O nome dele é Flávio Gurgas, engenheiro agrônomo formado pela UniOeste, mestrado por essa mesma universidade no curso de engenharia agrícola também, e doutorado pela Unesp. Além disso, trabalha na UniOeste como professor adjunto nas áreas de máquina, mecanização e relação solo-máquina-planta. Beleza, professor? Opa, tudo bem, Francisco? Tudo jóia. Eu tenho o prazer de falar assim que eu tenho proximidade, porque o professor foi meu orientador de TCC na graduação. Isso mesmo. E agora, eu nessa empreitada da escola agrícola, o professor tem sido um parceiro muito forte dentro da universidade, ajudando desde as questões da área agrícola na escola e também outras pindaíbas que a gente vai conversando e vai se ajudando. Isso aí é legal, a gente vai trocando figurinhas, né, Francisco? É um prazer estar aqui conversando contigo, batendo esse papo, podendo levar mais informação para a galera que está envolvida no agronegócio. É a chave do sucesso do agronegócio, é a informação de qualidade. E parabéns por essa iniciativa, né, de ter um podcast falando sobre tecnologia, falando sobre novidades, sobre conhecimento. Isso é muito bom. E eu fico muito feliz, pessoalmente, né, de ver você que era lá meu aluno e aí você foi evoluindo, então que isso também sirva de exemplo para muitas pessoas que nos ouvem e talvez nos assistem, né, para usar como exemplo essa sua trajetória aí no meio do agronegócio. Parabéns. Eu agradeço, professor, isso é muito importante. Acho que trabalhar com você no laboratório, acho que foi uma grande experiência, não só de técnica, né? Falando de todo o aprendizado, a carreira que você tem e você passa para a gente, mas uma visão de formação pessoal mesmo, assim, de maneira de pensar, visão de mundo, iniciativa, tudo isso, acho que todo aquele percurso trabalhando lá foi muito bacana. E, professor, conta um pouco da sua história, assim, da onde que o professor Flávio surgiu, assim, como que foi? Então, Francisco, a minha história sempre esteve no agronegócio, né? Sou filho de agricultor, meu pai é agricultor. Ali nos seus 20 e poucos anos, ele largou o emprego na cidade e ele resolveu plantar arroz, onde é um bairro aqui em Cascavel hoje, né? Ali na região do Interlagos, Floresta, aquele fundo ali, isso lá por volta de 1977. E ele sempre teve no sangue, né? Muito isso de trabalhar com agricultura, que é algo extremamente nobre, né? Isso está relacionado, acho que muito com Deus mesmo, que concede essa característica, esse perfil, esse dom do agricultor, cultivar uma semente e transformar ela numa planta, num alimento, para chegar na mesa das pessoas. Eu me criei nesse meio, né? Com meu pai como agricultor. Sempre gostei, sempre tive vontade de ir para o sítio, né? Porque a gente morava até então na cidade, até meus 7 anos de idade. E depois o pai acabou se mudando com a família para o sítio para cuidar da propriedade rural, né? Então isso prova que é muito importante dedicação para quem trabalha com agricultura. Tem que ter dedicação, tem que ter paixão mesmo pelo que faz. E essa trajetória do meu pai eu fui acompanhando ao longo da vida. Então, lá na minha infância, adolescência, né, vivendo no sítio aí a partir de 82, 83. E sempre gostei muito, mas eu sentia a necessidade de algo mais, de sair de lá, de querer estudar, de querer conhecer mais. Eu via que a natureza, ela tem muitos fenômenos que até então eu não compreendia. E eu achava que eu tinha que entender, né? Eu não aceitava simplesmente ver e não saber o que estava acontecendo, né? Então, eu fui estudar, né? Aí a minha primeira oportunidade de estudar, lógico, no ensino regular eu vim trazendo o ensino médio, mas quando começou o que era ginásio na época, que hoje é ensino médio, não tinha no distrito onde ele morava, mora ainda, né? Em Jovinópolis. E eu tive que vir para Cascavel estudar. E aí eu falei, não, então por que não eu estudar num curso técnico? E eu sempre gostei muito de eletrônica, de eletricidade. Eu vivia com o meu colega
de infância consertando rádio. Eu lembro até hoje, o primeiro dia que nós fizemos um radinho Chia. Estava parado lá e eu sempre gostei muito disso. E eu fui fazer eletrotécnica no que hoje é o CEP, mas na época era a Escola Polivalente Pedro Boareto Neto. E sempre me envolvi muito no meio da elétrica. Aí no início da adolescência, porque era o que tinha de inovação. O que hoje um aluno de ensino médio tem de acesso no celular, a conteúdos inovadores, eu tinha como buscar isso numa escola técnica, que era polivalente, era um curso noturno. E aí, quando eu estava na metade do primeiro ano, era um curso integrado, né? Eram 4 anos para fazer o ensino médio, mais o ensino técnico. Surgiu a oportunidade de estudar no Senai, de fazer um curso de eletricista de manutenção industrial e predial à tarde. E aí eu falei, eu quero isso também. E aí eu comecei a estudar, né, lá em 95, estudar à tarde no Senai, fazer o curso técnico de eletricista e à noite no polivalente. Então a minha jornada era dupla, né? Mas eu sempre fiz isso com muito amor, com muita paixão, sempre gostei muito disso. Porque é o momento da vida, vocês que são jovens, que estão escutando esse podcast, é o momento da vida que você tem gás, você tem energia e você pode ter muita vontade de estudar, de aprender. Porque o conhecimento ninguém tira de você. E aí eu andei essa trajetória, terminei o curso técnico, voltei para o sítio, surgiram oportunidades de emprego e meu pai falou, não, vem trabalhar comigo, eu preciso de ajuda. Eu fiquei 6 meses só, Francisco, eu não aguentei ficar mais que isso, porque eu ainda sentia vontade de estudar. E aí, mais ligado, então, à agricultura. E eu não me conformava de estar ali e falei, não, mas eu quero fazer algo na agricultura. E aí falei com os meus pais se tinha como eu fazer agronomia. Né? Eu estava ali com meus 19 anos, então, assim, vou fazer o vestibular e vou tentar. Tinha feito um vestibular, não tinha passado, né? Não tinha feito nenhum curso preparatório. Peguei todo o dinheiro que eu ganhei como eletricista, fazia bico nos finais de semana durante esse período aí do ensino médio, do Senai e tudo mais, e investi no meu cursinho. Fiz 6 meses de cursinho e consegui passar no curso de agronomia na UniOeste, lá para o campus de Marechal Cândido Rondon, e fui fazer agronomia. Então foi a realização de um sonho, foi a minha virada de chave no momento que eu saí da propriedade agrícola como filho de produtor e quem ajudava no processo produtivo de produção de grãos e leite, e fui estudar. E daí eu não voltei mais, né? Aí foi para frente, fiz a graduação, terminei ela em 2004, depois fiz o mestrado, e sempre querendo mais. Aí depois do mestrado eu dei uma paradinha, fui trabalhar na iniciativa privada, trabalhei 4 anos na iniciativa privada, falei, não, eu quero fazer o doutorado. Voltei a fazer o doutorado, nesse meio tempo, enquanto fazia o doutorado, fiz alguns concursos e fui passando e fui progredindo. E hoje estou aqui na UniOeste, né, como professor não mais associado, né? Agora professor adjunto, mudei recentemente de classe, né? Então já estou com 11 anos de UniOeste no curso de Engenharia Agrícola aqui em Cascavel. Muito bom, muito bom. E vem construindo nesse tempo todo, né? Que desde o início ali você assumiu algumas empreitadas dentro da universidade, se comprometendo com a mudança. Exatamente, Francisco. Eu tive bons orientadores e eu te falo que isso é a chave para o sucesso de qualquer profissional. É você se inspirar em alguém. Talvez essa pessoa pode não ser uma pessoa próxima. Eu tive a honra e a oportunidade e o privilégio de ter as pessoas próximas, como a professora Mônica Saroli, o professor Mendonça, né, já falecido, o professor Emerson Fei, que é um dos meus mentores, meu grande tutor até hoje, né, meu parceiro colega de trabalho, ele trabalha no campus de Marechal Rondon, e a gente tem muita parceria, mas isso foi a chave do sucesso. Eu ter pessoas que me guiaram, que me inspiraram, para que eu pudesse fazer alguma coisa diferente para a sociedade, reverter isso para a sociedade. Por isso que o serviço público sempre me atraiu. Eu me sinto servidor público, né? No sentido de servir as pessoas, servir o público. E esses orientadores, eu sempre tentei agradecê-los de alguma forma e eles sempre me disseram a mesma coisa. A única forma que você tem de agradecer é você fazer isso para alguém. E é o que eu tento fazer no laboratório, no Lama, no Laboratório de Máquinas Agrícolas. Até quem quiser seguir aí depois, estiver escutando, segue lá, né, no Lama. Eu tenho tentado fazer isso
diuturnamente, né, com os alunos, criar um ambiente onde os jovens possam conviver, porque a rede social, a internet, o celular afastou as pessoas fisicamente. E não é a mesma coisa, né? Então, eu tento fazer isso. Isso para mim é a maior obra. E junto a gente tenta tocar a área experimental, tenta fazer um bom trabalho na universidade, no sentido de formar pessoas profissionais de boa qualidade, que tenham uma boa base, um bom conhecimento técnico e que possam exercer a sua profissão da melhor forma possível. Com certeza, isso é muito nítido, assim. E tem 2 pontos que você tocou que eu vejo que são muito importantes, assim. Acho que o primeiro é essa iniciativa do jovem de ir atrás, sabe? De apostar, de tentar e não ter compromisso com o erro, sabe? Porque as coisas vão acontecer, vão dar certo, às vezes não vão dar, Exato. mas você não tem compromisso com o erro. Você errou, tenta de novo e vai pra frente, Exato. assim. Que eu vejo que às vezes é uma insegurança que o jovem de hoje tem, assim, de, e se eu errar? Não, se errar, você errou e você está aprendendo com o erro. Um agrônomo que me oportunizou um estágio no Mato Grosso, ele falou assim, existem 2 formas de você aprender, como se faz e como não se faz. O como não se faz é quando você erra, né? Então, eu errei muitas vezes. E os jovens, eu vejo que hoje eles estão muito ligados a tudo que acontece na rede social, que na grande maioria das vezes se posta, se comenta aquilo que deu certo, não o que deu errado. Né? O arremesso de uma bolinha dentro da boca de uma garrafa de água, né? O cara tenta lá 90 vezes, daí ele vai acertar, mas o que vai para o vídeo são 3, 4 vezes que errou e uma que acertou, ou às vezes só aquela que acertou. Então errar faz parte do processo de aprendizagem. Isso o jovem que está escutando, e todos que estão escutando esse podcast, eu acredito que vai chegar muito longe, não tenham medo de errar, e não desistam no primeiro erro. É importante não desistir. Porque se muitos de nós que estão hoje no auge da carreira tivessem desistido no início ou no primeiro erro, não teriam chegado a lugar nenhum. Então é importante que continue tentando e continue dando o melhor de si. O que falta muito hoje para a juventude é vontade de fazer e fazer mais. Ah, mas por que se está tudo pronto, está tudo no celular? Não, não está. Tem muita coisa falsa, tem muita coisa errada, né? Então, a gente precisa perpetuar uma sociedade saudável, uma sociedade que vai evoluir, que vai cuidar do meio ambiente, que vai educar as pessoas, né? Então, eu acho que essa busca incessante por informações de qualidade, por uma boa formação profissional, ela tem que ser constante. Isso é natural do ser humano. Mas o celular deixa a gente muito preguiçoso. Acomodado, né? Muito acomodado, Francisco. Acho que essa seria a melhor definição. Então, se esse bate-papo aqui conseguir mudar 0,1% das pessoas que vão escutar, que eu acredito que isso já é um bom número, isso já vai ajudando a melhorar o mundo, a mudar o mundo. Eu percebo uma onda de revolução nos alunos que estão entrando agora comigo trabalhar. Sábado eu passei o dia inteiro, nós passamos em 13 pessoas lá na área experimental, que você conhece muito bem, conhece inclusive o passado daquela área, trabalhando o dia inteiro, colhendo milho na mão, avaliando a altura de planta, avaliando produtividade, fazendo um trabalho científico que vai gerar uma informação de qualidade. E eu tinha pelo menos uns 6 alunos do primeiro ano que acabaram de chegar na universidade. Então isso me brilha aos olhos no sentido de ver que os alunos estão voltando a brilhar os seus olhos no sentido de buscar mais conhecimento, de não ficar na comodidade do celular, na comodidade da internet ou na comodidade que a vida tem lhe trazido, né? Os pais lhe dando tudo que não tiveram. Isso não pode acontecer, né? Eu sou pai de 2 meninas, né? Uma de 3 anos e uma de 40 dias de idade, então eu tenho a noção que eu tenho uma missão pela frente de educar 2 pessoas que vão entrar na sociedade, vão ser profissionais, né? Acredito muito nisso, e tem que ser pessoas boas além de tudo. Então isso é uma missão. E todo mundo tem uma missão. A gente está aqui porque a gente tem uma missão. Eu vejo o seu trabalho incansável, né? Sábado, domingo, você já foi lá me ajudar a regular a máquina. Para quê? Para ganhar 1 centavo? Não. Tirou o dinheiro do bolso, tirou o combustível do bolso, foi lá para quê? Não, professor, eu vim aqui para aprender. E isso é uma semente
plantada que vai um dia gerar fruto, mas não é na hora. Então, o imediatismo também a gente tem que tomar cuidado. Sim. E o produtor, se fosse imediatista, ninguém comia. Sim. Porque ele coloca uma semente de soja na terra, ele vai colher daqui a 4 meses. Ele vai ter o fruto daquilo lá. E cuidando dia após dia, né? Então, se a gente conseguir quebrar um pouco esse ciclo do imediatismo, a gente consegue também avançar, a sociedade consegue melhorar um pouco esse mundo que a gente está vivendo hoje. E eu acho que eu vejo que isso é um problema da geração, assim, que eles têm tudo muito rápido, as coisas estão muito rápidas, assim. E daí quando você fala de ter que esperar um tempo para você conseguir colher algo que você está plantando hoje, isso, eles têm uma dificuldade de assimilação, assim. E falando como aluno que eu fui da graduação, uma das coisas que me chamava muito a atenção no Laboratório do Lama era a atividade prática, assim, sabe? Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, descobri isso, não sabia que gostava e descobri no processo, sabe? E estar com pessoas e fazer as coisas acontecerem na maneira prática, assim. E o laboratório, ele me trouxe essa conexão, assim, de estar ali vivenciando, vendo aquilo acontecer, porque uma coisa é um livro, uma tabela, mas quando você vai para o campo, existem N variáveis que interferem e você vê aquilo acontecendo, te dá uma visão de que não é só eu desconfio que assim, não, você viu aquilo acontecer assim. Exatamente. Você viu, não tem como falar, não, é diferente. Não, eu vi acontecer. E isso sempre foi algo muito bacana. E pensando na agricultura, assim, o professor está viajando bastante, fazendo bastante palestra, conversando com pessoas de fora, assim. O que o professor vê da agricultura para os próximos 10 anos? Assim, o que o senhor visualiza? Olha, Francisco, essa prática que você falou, né, só para pegar o gancho aí, ela é extremamente importante. Eu não consigo ser aquele professor que só dá aula teórica. Eu preciso dar aula prática porque durante a prática eu vou aprendendo. Muitas vezes é a prática do ensino. Então, quando eu falo de um câmbio de um trator, do que é um escalonamento de marchas, na teoria às vezes 2 ou 3 slides com figuras do câmbio. Agora, para o aluno entender, ele tem que dirigir o trator. Ele tem que entender qual que é a diferença de velocidade da gama alta para a gama baixa, da simples para a reduzida. Tem que ser na prática. Então, eu consigo, graças a Deus, e a oportunidade e o apoio que a universidade, que a UniOeste me dá, eu tenho conseguido fazer isso nesses últimos 10, 11 anos de universidade. Desde o primeiro ano, eu consigo dar uma aula prática de tratores e de todas as outras disciplinas que eu trabalho. Então, essa proximidade com a prática, ela tem me mostrado que o quanto é importante essa nova geração, esses alunos que têm os jovens de 20 e poucos anos que estão cursando tanto um curso de graduação ou até um ensino técnico, de ter a prática acontecendo. Então, não percam essa oportunidade. Toda vez que vocês tiverem essa oportunidade, né, vocês que estão nos ouvindo ou até nos assistindo, vai atrás, cola no professor e vai numa atividade prática. Nem que seja no final de semana, você vai ter muitos finais de semana da sua vida para curtir. Né? Então, aproveite. Às vezes, a gente tem que fazer algumas escolhas. E essas palestras que eu tenho dado, eu tenho me sentido muito à vontade e muito satisfeito com o público que eu tenho visto, público jovem, né? Buscando informação de atualização de tecnologias que estão acontecendo. E eu tenho participado de um evento chamado Arena da Plantabilidade, que o Antônio Jorge é um cara fantástico, é das pessoas mais incríveis que eu conheço aí nessas minhas andanças. E ele tem uma sacada, uma visão muito legal do qual é o futuro da agricultura, que é o que você perguntou, o que a gente espera nos próximos anos. E eu continuo, Francisco, com aquela velha frase falando que parafuso ainda é parafuso. A gente tem muita inovação em torno desse parafuso, o jeito de apertar ele, o jeito de montar, a chave que vai encaixar, mas ainda é parafuso. Ou seja, nós precisamos ter uma base sólida de conhecimento básico, fundamental de matemática, de biologia, de química, de física, certo? Para poder encarar essas novas tecnologias, esse novo futuro que está chegando. O que é essa agricultura do futuro? É um robô que vai semear sozinho. Mas para que esse robô funcione, para que ele consiga fazer uma boa semeadura, eu preciso entender de elétrica, de hidráulica, de mecânica, de informática, de agricultura
dentro da agricultura? De solo, de água, de fertilidade, de tecnologia de semente, de plantabilidade. Então eu pergunto para você que está nos escutando, será que eu tenho que estudar menos para encarar isso que nos espera no futuro? Acho que não, né? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que conhecer mais. Então você tem na palma da sua mão um celular que te traz essa informação, mas você tem que buscar informação de qualidade. Isso é fundamental. Essa informação de qualidade, ela depende de um filtro. Esse filtro são as pessoas que estão acessando o conteúdo que fazem. Como é que filtra? Como é que cria essa malha, esse filtro? Conhecimento básico, estudando. Sabendo aquilo que é uma mentira, né? Quando aparece, por exemplo, eu antes de vir para cá estava assistindo um vídeo lá, tinha um cara filmando, né? Eu vi só um recorte, uma coisa rápida, como a internet hoje é muito rápido, você vê um recorte, né? Ele dizia que era uma vaca que estava aparentemente morta, mas não aparecia que era uma vaca, parecia um pedaço de couro. E estava furado e saindo uma espécie de fertilizante, material sólido de dentro, vazando. Falei, cara, isso aqui não é uma vaca. Não tem como isso acontecer. Então é uma montagem. E as pessoas perdem tempo com isso, se intertem com isso. Então esse filtro ele tem que ser criado na escola, no ensino básico, né, nos conceitos básicos de química, física, biologia, matemática. A gente precisa disso, né? Muito bem colocado na cabeça dos alunos. E uma escola técnica, que é onde você trabalha, eu vejo que é a grande oportunidade do jovem que está naquele momento de aprendizado, de descoberta da vida, das coisas, absorver tudo isso e ainda do lado dele, ele pode estar agora tendo uma aula de matemática, uma aula de física, estudando troca térmica, temperatura, e ir lá numa ordenha da vaca e ver que depois que o leite sai de dentro da vaca, ele começa num processo de perda de calor. Quer mais união da teoria com a prática do que isso? E eu falo para os meus alunos, você passou por isso dentro do curso de engenharia agrícola, que tem muita física, matemática, cálculo, que são muito teóricos. Então, se a gente consegue aproximar para o aluno entender que aquele cálculo que ele tem que fazer, muitas vezes é para calcular o volume de ar ou o volume de água que eu tenho que colocar dentro de um pneu do trator, já valeu a pena. Mas tem que entender da matemática. Mas, professor, será que eu não vou ter um software que faça isso? Sim, você vai ter. Mas alguém desenvolve esse software. Quem desenvolve esse software? É um engenheiro. E você é um engenheiro que está estudando para isso. Então você tem que conhecer o que está por trás do celular, por trás do aplicativo. Você é o cara do futuro. Então, esse é o rumo que eu vejo para a agricultura. Uma agricultura muito tecnificada, muito modernizada, com muitos recursos tecnológicos, muito ligados à parte de informática. Então, quem pensa em continuar estudando, que deve pensar nisso, invistam o tempo também na área de informática aplicada à agricultura. Eu acredito que muito em breve podem começar a acontecer cursos com essa formação, certo? Para que você consiga, no futuro, ser o profissional que vai consertar o robô, que vai projetar o robô. Né? E não é só isso também, na parte básica, por exemplo, da biologia, a busca incessante por melhoria de cultivares de soja, de milho, que sejam mais produtivas, mais tolerantes à seca, mais tolerantes ao calor, mais tolerantes à toxidez de alumínio, por exemplo, ela vai acontecer, ela precisa acontecer. E isso é biologia, biotecnologia acontecendo. Então, em qualquer segmento, você tem que ter essa base muito bem formada, muito bem conceituada. Eu sinto hoje isso, relato de alunos que estão na graduação e fizeram todo o ensino médio durante a pandemia de forma remota. Eles falam, professor, eu não sei nada. Eles estão tendo que aprender tudo. Não tem como fugir disso. E digo mais, a internet mostra que parece que a vida é fácil e ela não é. Ela precisa de esforço. Você precisa largar um monte de coisa, estar bem alimentado, né? Bem hidratado para poder estudar para uma prova de matemática, saber extrair uma raiz quadrada, saber fazer um cálculo. Eu peço que o cálculo que eu peço você conhece, é a regra de 3. Sim. Né? E os alunos não conseguem fazer uma regra de 3 porque não conseguem raciocinar. Então,
deixem os celulares de lado, né, daquelas coisas que são fúteis, que não te trazem, não te agregam o conhecimento, e estudem no livro, lendo, fazendo, calculando. E ainda o celular traz uma enganação. A gente vê muita coisa interessante no Reels, por exemplo, né? Eu acompanho muita coisa de engenharia. Daquilo que você vê durante um mês inteiro, quantas coisas você aplica? Eu faço essa pergunta para quem está escutando. Quantas coisas daquilo que você viu, que é legal, que é uma coisa interessante, quantas coisas você fez? Você esquece muito rápido, porque isso fica na memória volátil. E a gente acaba esquecendo. Então a gente só ocupa a memória com coisas curtas, rápidas, voláteis e esquece. Agora, o conhecimento de estudar no livro, assistir a aula teórica e depois fazer a aula prática, esse fixa. Esse dura mais tempo. Certeza, professor. Isso que o professor fala desse básico, que às vezes não tem muito bem estruturado, são os fundamentos. Você compreender que vai ter uma tecnologia que vai fazer aquilo para você no futuro é uma coisa. Mas o que vai diferenciar entre quem vai fazer o melhor uso dessa tecnologia, eu vejo quem tem um fundamento básico, é que quando essa tecnologia der um problema, ele não vai ligar para o engenheiro para ser a primeira opção de solução. Ele vai racionalizar porque ele entende o princípio de funcionamento e se der um erro ali, ele consegue pelo menos pressupor uma solução. Porque às vezes ele vai ter que pressupor isso porque ele vai estar na lavoura, não vai ter alguém próximo para solucionar esse problema, para ajudar ele, vai ser só ele fazendo aquilo. E um outro ponto-chave também, que está relacionado a essas dificuldades, sabe? De entender que o processo ele é árduo, e não tem outra forma a não ser passar pelo processo. Exato. Eu lembro muito bem, Francisco, quando eu estou preparando uma prova e vejo que a média da turma foi baixa, eu nunca olho só a média, eu olho os extremos. Quando eu vejo lá que depois da correção da prova eu tenho notas altas e notas baixas, eu falo, não, se tem nota alta, se tem nota boa, é porque teve gente que estudou. Se está tudo ruim, aí o problema está comigo. Então, esse é o meu guia, né? Esse é o meu feedback, o número. Mas quando eu estou preparando uma prova, eu penso muito, porque eu lembro da época que eu fazia graduação, que eu estava estudando uma matéria extremamente difícil, extremamente complexa, como irrigação, como fisiologia vegetal, isso tudo dentro da agronomia, né? Que é a minha formação, silvicultura, tinha as disciplinas que eram difíceis. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou superar isso? E eu superava com dias, tardes, noites, estudando, buscando o conhecimento, sabe onde? Na biblioteca, porque eu não tinha acesso à internet. No ano 2000, foi o ano que eu ingressei no curso de agronomia, foi o primeiro ano que a Unioeste liberou o acesso de internet para os alunos, onde você se cadastrava com usuário e senha e conseguia ter acesso a alguma coisa. Mas pensa numa internet de 24 anos atrás, né? O Google era uma novidade, pouca gente sabia do Google, né? Então, esse acesso à informação, essa busca pela informação, pelo conhecimento, era no livro. Então, eu ia lá na biblioteca entender como funciona o sistema de busca de literatura. E eu lembro que nós nos matávamos por livros, que às vezes tinha exemplares que só tinha um. Então, você não podia emprestar, você tinha que ir lá estudar. E quando tinha alguém usando, você não podia usar. Você tinha que esperar. A não ser que fosse um colega seu, você chegava do lado e ia estudando. Mas esse era o formato. Eu entendo que hoje o mundo está diferente, mas ele está muito volátil, ele está muito descartável. Então, a gente precisa entender que esse processo de aprendizagem ele é difícil mesmo. Mas à medida que eu me acostumo a estudar, eu tenho uma rotina de estudos, ele vai ficando mais fácil. É igual jogar bola, é igual jogar qualquer jogo, o jogo que você joga no seu celular, né? Conforme você vai pegando prática, ele vai ficando mais fácil. Você vai mudando de fases, mas você sempre está acompanhando aquele aumento da dificuldade com a sua experiência. E estudar é a mesma coisa. Então, à medida que você consegue estudar, você consegue colocar isso na sua rotina, no seu hábito, vai ficando tudo mais fácil e as portas vão se abrindo. Vai aparecendo uma grande luz no final do túnel, onde você fala assim, não, eu consigo aprender uma física, eu consigo aprender uma matriz, eu consigo entender o que é uma célula vegetal, para depois entender como o herbicida chega dentro dessa célula vegetal, qual que é a rota metabólica. Então é importante
ter esse fundamento e criar o hábito de estudar e não só ficar ligado no celular em coisas rápidas. Não, você vai estudar, pode ser um curso online, mas você vai estudar, você vai pegar o caderninho com a caneta e vai começar a anotar, porque aí você começa a gravar. E tem uma frase que você falava na sala que era bem assim, que era treino fácil, prática difícil. Treino difícil, prática fácil. Exatamente. E eu vivenciei isso, e acho que é um exemplo muito bacana, que eu comecei a ter uma rotina mais exercício aeróbico, de correr, assim, né? E eu me inventei antes de treinar, inventei de correr uma corrida de rua. Era muito incipiente, muito de rua mesmo, não era profissional, mas fui, né? Quase morri. Foi uma experiência ótima, assim, para entender. E depois comecei a treinar, correr todo dia ali, tranquilo, 5 km, e fui fazer uma nova prova, assim. E o resultado foi absurdamente diferente, assim, sabe? Olha aí. Todos os dias, com essa frequência de fazer aquele exercício, quando eu cheguei na hora H, além de eu ter um desempenho melhor que nos treinos, eu consegui muito melhor do que na outra vez que eu fui sem ter me preparado, assim. Foi muito mais na curiosidade, assim. Mas é muito triste você chegar na prova e descobrir que você não estava preparado para estar naquela prova ali. Exato. Mas foi muito bom que abriu meus olhos. Mas eu acho que o treino, você se dedicar, seja num esporte ou seja estudar, ele traz muito esse feedback, assim, de você se esforçar, e quando chegar na prática lá, você conseguir ter um resultado que você fala, nossa, isso foi bom. E se às vezes não conseguiu atingir, você fala, nossa, eu dei o meu melhor, isso foi o que eu consegui entregar hoje, mas eu vou conseguir me dedicar mais para entregar melhor na próxima, assim. Você sentiu na prática aquilo que eu vinha falando na teoria, você foi experimentar e sentiu, é por aí o caminho. É o que o agricultor faz todos os dias. Quando ele coloca uma semente no solo, enterra a semente que ele comprou com o dinheiro dele, coloca lá, espera dar fruto lá na frente. E o resultado, esse fruto, é consequência de um trabalho de 3, 4 meses, às vezes de um ano. Pensa no produtor de mandioca. É um ano, cara, esperando o negócio. O cara da cana também. Então, assim, essa questão de você ter esse preparo e ter essa dedicação e saber que não vai ser fácil, mas que você vai conseguir, é o que as pessoas têm que ter em mente. Não, eu vou conseguir dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus limites. É isso aí que a gente tem que buscar dia a dia. E falando também do produtor, aproveitando esse gancho que o professor pegou, eu venho falando muito da questão de olhar a área rural, olhar uma propriedade como um empreendimento, né? Que acho que as pessoas têm dificuldade, mas isso está começando a mudar. Na última conversa a gente teve aqui com o Luiz Felipe Greco, da Cemex, e falou muito de profissionalização da agricultura, sabe? Principalmente na parte de pecuária leiteira, que sair de algo um pouco mais regional, de casa para alimentação, para entregar o excedente, para profissionalizar isso. E eu vejo que na agricultura, quando consegue-se ter isso, uma visão mais sistêmica, de você registrar, e você consegue ver diferença, às vezes, em registrar até no caderno, um produtor que não registra, um produtor registra no caderno as informações e acompanha essas informações, assim, dentro da propriedade. Pensando no jovem, assim, como que você visualiza o processo do jovem dentro da propriedade? Porque hoje a gente acompanha muito filho de produtor que ele está ali, ele tem uma propriedade que ele pode voltar para trabalhar junto com a família, ou ele pode, por exemplo, ir para o mercado, trabalhar, e isso tem uma insegurança neles, a gente conversa muito com eles, e eles vêm, mas será que eu fico na propriedade? Será que eu vou para o mercado? Qual que é a visão do professor, assim? Isso é um dilema muitas vezes para o jovem que acabou de terminar o curso técnico ou às vezes terminou uma graduação e está nesse dilema, volto ou não volto para a propriedade, para dar sequência àquilo que os meus pais, que a minha família trouxe há 20, 30, 40, 50 anos. A minha opinião muito particular, Francisco, eu digo assim, seria bom se esse jovem mergulhasse no trabalho pelo menos um período, para aprender um pouco mais. Porque aquilo que ele faz na propriedade, ele já sabe fazer, pela vivência, pelo acompanhamento que ele teve com os pais dele. Então, o pai muitas vezes está naquela, eu já estou cansado, eu queria que você tocasse isso. Às vezes ele aguenta mais 3, 4 anos. Pai, segura um pouco aí que eu vou trabalhar um pouco fora, eu vou ter uma visão de mundo diferente, uma visão trabalhando dentro de uma empresa, uma visão corporativista, para enxergar de uma forma mais profissional como é o mercado, como é o agronegócio, e aí trazer essa visão, essa vivência de profissionalismo para dentro da propriedade. Em alguns momentos, ou melhor, em alguns casos, pode ser que não seja a melhor opção e esse recém-formado profissional vai ter que voltar imediatamente para a propriedade. Não tem problema, desde que ele tenha se dedicado muito durante esse período que ele estava estudando.
no sentido de enxergar esse profissionalismo. Então, esse profissionalismo, Francisco, está muito ligado ao seu conhecimento básico, que a gente falou, mais esse conhecimento profissional que você tem durante a formação técnica profissional e a dedicação de buscar, escrever, anotar. Daqui a pouco você para de anotar num caderno, você joga numa planilha qual foi a data de plantio, qual foi a data de dessecação, qual foi a data da primeira pulverização, qual produto usou, qual é o custo disso. Então, tudo isso está ligado a essa dedicação e esse conhecimento. Você pode, às vezes, até ter vontade de fazer. O seu pai, o seu tio, o seu avô, às vezes até tinha vontade de fazer isso, mas não sabe mexer com o computador. E você, recém-formado, sabe. Você aprendeu, você teve a oportunidade de entender que Excel não é só para ficar fazendo brincadeira, não. A Excel é para você fazer uma planilha de cálculo, montar. Ah, mas tem um monte de coisa pronta. Não, faça a sua, que você vai entender ela. Depois, se você quiser ir evoluindo, você vai melhorando ela. Pode até comprar outra, algo pronto, mas entenda então como funciona. Então, não tem como escapar dessa busca incessante pelo conhecimento de como as coisas funcionam. Eu acho que isso é um grande passo para quem quer assumir o controle da propriedade futuramente. E não vai ser de uma hora para outra, tá? Já vou avisando você que chega querendo mudar tudo, fazer tudo diferente. Eu passei por isso com meu pai. E aí a coisa só deu certo, Francisco, quando o meu pai cedeu um pouquinho e eu cedi um pouquinho no jeito de fazer as coisas. Porque muitas vezes o jovem chega querendo mudar o mundo lá na propriedade. Não é por aí. Valorizem o conhecimento e a experiência que o seu pai, o seu avô, o seu tio tem na propriedade. Valorizem muito isso, porque eles já passaram por muitas coisas erradas e foram aprendendo a duras penas. Uma frustração de safra, uma conta que não conseguiu pagar porque o juro subiu, porque a conta subiu, um erro na hora do plantio, na hora da colheita, uma perda, uma venda no momento errado, falando de grãos, né? Uma perda de um animal extremamente produtivo que poderia ser propagado geneticamente. Então, essas pessoas, esses agricultores que são pais de profissionais recém-formados, que estão na atividade há 20, 30, 40 anos, eles têm muita experiência e isso deve ser valorizado também. Então, o que esse profissional recém-formado pode fazer? Ele pode vir a somar. Note que todas as experiências que deram certo é porque essa juventude veio a somar aquilo que ele foi aprendendo. Então, não tenha vergonha de perguntar para o seu pai: pai, qual produto você está aplicando? Por que essa cultivar de soja? Por que esse híbrido de milho? Pai, como é que eu faço para regular a colhedora de grãos? Famosa colheitadeira, né? Mas, enfim, não tenha vergonha de perguntar. Não é porque você estudou que você sabe tudo. Você é um estudante. Um estudante é contínuo, né? Você ficar estudando é porque você está buscando aprendizado. Então, eu acho que é isso. O jovem ele tem que ter isso em mente para que dê certo. Porque muitas vezes ele volta para a propriedade, acaba se desentendendo com o pai e aí ele vai para o mercado de trabalho e abandona tudo lá. Então, talvez não é a forma mais saudável. E sim, chegar com humildade e falar: pai, eu estudei, eu vi um monte de coisa diferente, mas eu estou aqui para aprender contigo o que você sabe e somar com o pouquinho que eu sei. E conquistar o espaço dele ali dentro. Exatamente, conquistar o espaço. Perfeito. É isso que é importante, né? E um espaço conquistado aos poucos, de maneira sólida, com uma base bem sólida, e aí você vai galgando evolução dentro da sucessão familiar, que é um grande problema hoje, né? A sucessão familiar. Quem é que vai ficar no campo produzindo? Então, tem pessoas que não têm perfil. Quem tem perfil tem o dom já para justamente ter a paciência, ter a espera de cultivar uma semente e esperar ela dar frutos. Imagina quem cultiva frutíferas, árvores, que demoram 4, 5 anos, 10 anos para produzir. Então, é uma espera longa. Enquanto isso, você vai fazer o quê? Você vai fazendo outra atividade. Então, ter a visão da propriedade como um negócio, igual você falou anteriormente, é importante, porque você pode colocar uma parte
com um tipo de cultivo que demora mais tempo para produzir. Por exemplo, produção de madeira, né? Floresta cultivada. Vai demorar pelo menos 5 anos para você fazer o primeiro corte. No caso de um eucalipto, aí, um híbrido desses aí super precoces, né? Enquanto isso, na outra parte, você vai fazendo outra atividade. A atividade do leite é algo que rentabiliza mês a mês, mas tem que estar na ponta do lápis, porque senão quebra. Se você fizer a conta que, eu nem sei quanto está o litro do leite hoje pago ao produtor, está na casa de acho que de 2,60, eu vi. Vamos arredondar para R$3. O cara faz a conta, o leite os caras me pagam R$3 o litro. Só estou arredondando a conta para tirar a ilusão das pessoas. Daí se eu produzir 1.000 litros de leite por dia, são R$3.000 por dia. Vezes 30 dias, dá 90 mil por mês. Eu vou ficar rico tirando leite. E não é assim. Sim. Porque tem gasto, a vaca come, você precisa da terra, você precisa do alimento produzido em cima dessa terra, você tem o gasto com medicamentos. Não é assim, né? E quem é que já viveu isso? O seu pai, o seu avô que está lá tirando leite. Que viu acontecer. Que viu, já talvez foi e voltou. Ele sabe que não é bem assim. Então, aproveite essa experiência para justamente não errar de novo, né? Não errar da mesma forma. Sim. E a gente vem conversando, eu até estava conversando com o Luiz, essa questão de como a agricultura ela vem se tornando uma atividade com margens mais apertadas, que a tolerância para erro diminui significativamente. Exatamente. Porque, por exemplo, se você tem uma atividade que você tem uma margem muito alta, às vezes você comete erros e você não percebe aqueles erros, só que no final do mês ainda sobra no caixa. E a agricultura eu vejo que isso tem mudado muito. Se você cometeu alguns erros no final do mês ou no final do ciclo, no caso de grãos, corre o risco de não sobrar. Ainda você vai ter que contar com variáveis que às vezes não está sobre o seu alçado. Por exemplo, o tempo. O clima, né? O clima, que é uma variável que você não domina. Assim. Exatamente. Eu estava planejando a próxima safra de verão junto com a minha esposa, né? Meu pai cedeu um pedaço de propriedade para cada filho e a gente cultiva lá 20 hectares. E aí a gente estava na decisão de qual população colocar daquela cultivar, porque quanto mais tardio for, mais população você tem que colocar, né? Quanto mais cedo você planta dentro da janela de cultivo, você vai colocando um pouco menos semente em função de crescimento das plantas e tudo mais. Uma semente a mais por metro linear no espaçamento de 45, que é o que a gente usa, na nossa área dava R$1.000 de semente, a mais ou a menos. Uma semente. Então a margem é extremamente apertada, não tem margem para erro. Né? E aí você tem que lembrar que você coloca lá 4, 5, 7 mil reais de dinheiro por hectare enterrado para ficar 4 meses lá em função do clima. Então eu preciso acertar bem a estratégia, pensar e calcular todos os riscos para errar menos. Como é que eu minimizo um risco de clima, por exemplo, de seca, de falta de chuva? Melhorando a qualidade física do solo, trabalhando com proteção do solo, com plantio direto, com palhada, com aumento de matéria orgânica, para que, num período longo de estiagem, o solo sirva como um reservatório de água, né, igual aconteceu 2 semanas atrás, 130 milímetros de chuva para nós. E agora seco de novo, sei lá quantos dias. Então, aquela área que está bem protegida, que está bem coberta, com uma boa cobertura verde, de plantas de cobertura, essa área, se você vai cavar hoje, ainda tem umidade lá no solo. Então, se eu tiver uma planta cultivada lá, ela vai continuar vindo. Né? Então, é isso que eu tenho que cuidar. Porque senão... não adianta eu ter só dinheiro. Não, eu tenho que ter conhecimento junto. Né? Pensar estrategicamente no manejo e tentar trabalhar mais a favor da natureza. Né? Então, como é que uma mata sobrevive a 6 meses de seca, como acontece lá no Centro-Oeste? Porque ela é uma esponja. Nas chuvas torrenciais do verão, ela consegue absorver, você não tem erosão dentro da mata. Então, se a gente tentar imitar isso na agricultura, no nosso modelo da região oeste do Paraná, de produção de grãos e tudo mais, a gente consegue fazer com que a gente tenha produtividades relativamente estáveis e vão me garantir essa segurança financeira que vai melhorar um pouquinho a minha margem ou deixá-la mais estável. Às vezes eu não vou ganhar tanto dinheiro, mas eu vou sempre ganhar um pouquinho.
Mas daí o cara quer fazer 3 safras no ano, não pensou em nenhum dos períodos fazer uma planta de cobertura. Será que não dá para fazer 2 safras e ainda colocar uma planta de cobertura para que você melhore a qualidade física e química e biológica do seu solo e aí você tenha mais estabilidade? Não, eu quero fazer 3. Eu vou fazer soja precoce, eu vou fazer feijão e ainda vou fazer um trigo em cima. Ah, legal. Você teve 3 custos de plantio. Será que está sobrando? Então, às vezes a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Fazer a conta. E o profissionalismo, essa formação básica e a busca incessante por conhecimentos, ela te dá essa base para você tomar essas decisões mais assertivas. E você só descobre se deu lucro se você monitora, se você mede, se você anota e vê se tudo lá no final bate. Antes de chegar no final, às vezes você já descobre se vai dar ou não vai dar. Eu vejo isso como tudo como um painel, assim, tem vários botões e alguns você consegue apertar e outros você não consegue. E quando você não aproveita aqueles que você pode apertar, que é que o professor falou, onde você consegue ter essa interferência, você vira caroneiro de um carro que você não é motorista. Exatamente. E aí o destino está na mão de outros, né? Exatamente. Eu aprendi muito com o professor Paulo Arbex, que eu tenho o privilégio de trabalhar junto no evento da Arena da Plantabilidade. E ele diz sempre nas palestras, né? Ele trabalha muito tempo já com isso, quem mede mais erra menos. Então, medir, saber quanto você está gastando, qual foi o seu custo, por quanto você tem que vender a tua saca de soja para pagar os seus custos totais, se sobrar alguma coisa no final, você tem que ter o número na mão. Né? E aí isso que é importante, fazer essa mensuração. E aí isso só acontece com dedicação, porque é muito mais fácil depois que você plantou, ir lá e dormir, descansar, não fazer mais nada, ir para a cidade, dar uma volta. Agora ir lá, ficar anotando, ir lá para o barracão, contar bem certinho, ó, foi tantos bags de adubo, sobrou tanto, eu vou pesar esse bag de adubo que eu não sei quanto tem lá dentro. Eu gastei 1/3 do bag, então, quantos quilos sobrou? Quantos quilos de fertilizante você colocou na sua lavoura? Muita gente não sabe exatamente qual foi a dose, porque sobrou um pouco lá e estou chutando. Né? Mas que pelo menos anote isso. Então, essa mensuração ela é extremamente importante, trabalhar com números, trabalhar com dados. É assim que a pesquisa traz resultados hoje, né? Com números, com dados. E às vezes até na hora do plantio, né? Nem tá terminando de plantar e já vai ter que buscar mais adubo porque tá acabando. A conta não deu certinho. Exatamente. Isso é um ponto-chave. E pensando na questão de futuro, assim, das propriedades, tem uma situação que a gente conversa muito com os alunos que às vezes eles têm uma questão de dúvidas. Ah, não, mas eu vou para soja, para leite, ou faço alguma outra atividade. Que é, às vezes, o beneficiamento, sabe? Que às vezes eles veem, o leite não tá dando tanto, que eu tenho um número pequeno de animais, mas eles não conseguem visualizar as oportunidades que talvez não exista só na venda do leite, que é do processamento, fazer queijo, fazer outras atividades. Agregar, né? Agregar valor. Isso que às vezes eles têm dificuldade de visualização, assim. Como você vê isso, desse processamento, desse agregar valor dentro da própria propriedade dos produtos, assim? Eu acho que isso é muito válido. Isso é o diferencial de produtores bem-sucedidos, é agregar o valor ao seu produto, né? Então, a gente pode pegar exemplos maiores de forma mais macro. Por exemplo, o Mato Grosso, ele sempre foi um grande produtor de milho em segunda safra. E eles começaram a parar de vender milho porque para onde é que ia o milho? Vinha para a região sul. Então coloca em cima de um bitrem, vem gastando combustível, arrebentando o asfalto para chegar aqui aonde? Na granja do produtor para criar frango. Gente, vamos parar de só produzir milho e vamos engordar frango aqui, vamos vender carne. Né? Foi essa a sacada. Então, o produtor pode se espelhar nisso, e deu muito certo, né? No caso do Mato Grosso. Aqui também é um grande polo produtor, mas é isso, é esse equilíbrio. Então, quando você tem uma propriedade onde você só produz o leite e entrega, por que não começar a agregar? Fazer queijo, fazer requeijão, fazer mussarela. Tá, mas o que eu preciso para isso? Eu preciso de dinheiro. Dinheiro eu digo que tem, viu? Na maioria das empresas financiadoras, né, dos bancos, das cooperativas de crédito, normalmente tem linhas de crédito. Mas se coloque no lugar de um gerente de uma cooperativa de crédito que recebeu um produtor que quer investir num mini laticínio dentro da propriedade. Né? O cara produz lá 1.000 litros por dia e ele fala, não, eu vou começar a agregar porque eu escutei lá no podcast o professor Flávio falando. Você sabe fazer? A primeira pergunta que vai dar. Esse gerente
né, que vai ceder o crédito. Ele vai ter confiança em você e falar assim, não, você foi estudar, você foi buscar, você tem alguma formação técnica, você foi fazer algum curso dentro do Senar, dentro do Colégio Agrícola, para buscar, para aprender? Não fiz nada ainda, eu só quero investir, só quero pôr dinheiro para tirar mais dinheiro. Não é assim. Então, agregar esse valor, agregar na sua produção, Francisco, ela depende de mais dedicação. Pergunta para um produtor de hortaliça que produz a hortaliça e comercializa na feira. Não tem ninguém atravessando ele. Que hora que ele acorda e que hora que ele vai dormir? Quantas horas ele dorme por noite? Quantos finais de semana ele tem? Não é a vida de Instagram. Né? É uma vida extremamente difícil. Então, assim, dá mais trabalho. E eu tenho a impressão que muitas pessoas, isso não é generalizado, mas muitas pessoas, eles têm comodismo, né? Você falou bem no começo da nossa conversa, a gente falou de comodismo mesmo. Eu não vou fazer isso, eu vou produzir meu milho e minha soja e boa lá. Mas por que você não monta um armazém? Você fica reclamando dos descontos do armazém. Você não sabe o trabalho que dá lá para secar esse grão, para limpar, para processar. Fica só reclamando, né? O cara às vezes deixa um funcionário fazendo, ele mesmo fica lá na boca da recepção de grãos, lá só reclamando dos descontos. Mas você não sabe o trabalho que dá para limpar. Em vez de ficar lá reclamando, vai lá regular melhor sua colheitadeira. Então, dá mais trabalho agregar. Vou montar um armazém dentro da propriedade. Vai dar mais trabalho, meu amigo. Aí você vai ver o que é colher com 2 graus a mais, 2 pontos percentuais a mais de umidade no grão. Trabalho que vai te dar para secar. Você sabe disso. Sim. Você é engenheiro agrícola e tem essa formação profissional, né, na parte de secagem e armazenamento. Então, eu digo para quem está escutando que é muito bom. Vá atrás disso. Eu acho que você precisa agregar. A gente precisa ter esses produtos um pouco mais caseiros, né, produzidos. Vai ter espaço. E tem espaço também para quem fala assim, não, eu não tenho tempo para isso. Eu vou produzir 2.000 litros de leite e eu vou entregar, porque eu tenho outras atividades, eu vou cuidar melhor do meu gado, eu vou cuidar do bem-estar animal, e vai ter as grandes empresas que processam isso e vai ter mercado para todo mundo. Então, não precisa todo mundo seguir no mesmo caminho, mas tem que ir na mesma direção. Nós vamos buscar produzir alimentos de melhor qualidade sempre. Então, seja na melhor nutrição da minha vaca de leite, no cultivo de grãos mais assertivos, com menos resíduo de defensivos, porque isso vira comida para a vaca, isso vai parar no leite. Né? Então, eu acho que se todo mundo buscar o mesmo rumo, mesmo que sejam por caminhos diferentes, a sociedade ganha com isso. Sim. Eu digo assim que não tem só uma rota para você chegar onde você quer. Não tem. Tem várias rotas. Você pode escolher, cada uma tem as suas mazelas, que às vezes as pessoas pensam, nossa, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, eu não estaria tendo esses problemas. E de fato, você não estaria tendo esses problemas, você teria outros problemas que estavam ligados àquela decisão que você tomou. Mas cada decisão tem os seus problemas e os seus ganhos. E vale a pena você entender quais você vai querer assumir para seguir. Alguns, às vezes, nessa vertente mais de administração, de processamento, outros vão querer seguir vou extrair o máximo dentro do que eu me comprometi a fazer e deixar o outro fazer a próxima etapa. Exato. E isso é muito bacana. Aprender, né, Francisco, o que são as consequências de uma escolha. E isso é uma decisão de ter ido para a festa ou não, ter aceitado um cigarro ou não, que o jovem vive isso no dia a dia, dentro de um colégio agrícola, na portão da escola, né? São as consequências das suas escolhas. E aí eu vejo que a nossa juventude ela está muito encapsulada, né, os pais muito na tentativa de blindar essa juventude para que não escolham errado. Não, deixa escolher errado. Desde que seja uma coisa que tenha retorno ainda, né? Escolheu errado, eu tô aqui, eu te falei para não escolher isso, que esse caminho é errado. Então, essa maturidade que lá na frente, como o sucessor da propriedade vai ser importante, ela começa na juventude. Né? Aprender que cada escolha, cada caminho que você faz vai ter uma consequência. Às vezes foi a escolha certa, às vezes não tão assertiva e às vezes pode ser errada. Então, quanto mais você treina, lembra? De novo, treino difícil, jogo fácil. Quanto mais você treina isso durante a sua maturidade como pessoa, ali depois da sua adolescência,
você vai aprendendo que chega lá na frente, não, eu vou pensar 2 vezes, né? E às vezes a base para tudo isso, para que essa escolha seja mais assertiva, é a busca do conhecimento. Ah, mas eu não tive chance de estudar, professor, eu não tive chance de fazer um colégio agrícola, eu tinha que ajudar meus pais, né? Eu tive que assumir muito cedo a propriedade agrícola. O conhecimento hoje ele chega também de outras formas. Na forma de um podcast, na forma de um curso online, na forma de um curso presencial, como tem as instituições como o Senar, que sempre, né, o Sindicato Rural promove muitos cursos, para profissionalizar esse produtor. Eu conheço vários produtores que não estudaram, mas são extremamente profissionais, que têm um conhecimento fantástico sobre o processo, sobre o que acontece dentro da sua propriedade e conseguem controlar na medida do possível e ter êxito na sua atividade econômica. Então, por que não? Né? Dá certo, sim, com certeza dá certo. E isso aí o professor tocou num ponto muito chave, assim, que às vezes as pessoas acham que tem que estar ali ligado à universidade, sentado na cadeirinha, senão não aprende. E eu vejo que isso é um ponto que a internet trouxe muito positivo, assim. Eu vejo, tenho contato com os produtores rurais que às vezes não sentaram na cadeira da universidade, mas são curiosos em um nível muito alto, assim. Exato. Toda oportunidade que ele tem de estar aprendendo, ele está aprendendo, seja no celular, seja numa palestra, às vezes vai ter que sair um pouco da atividade ali do dia a dia dele para ir numa conversa que vai ter na casa de um outro produtor rural ali, uma conversa técnica. E todas essas oportunidades eles estão aproveitando. Então, eu vejo que essa descentralização do conhecimento, ela foi muito positiva. Exato. E os produtores rurais têm aproveitado muito bem isso, têm se desenvolvido muito bem, né? Exato. Essas facilidades que a vida da internet trouxe, ela oportunizou para muitas pessoas que até então não poderiam ter o acesso pelas suas atividades diárias e a falta de oportunidade de não trabalhar durante a semana e ter de segunda a sexta-feira tempo disponível e gente por trás sustentando você para estudar, frequentar o banco de uma faculdade. É o que eu falo para os meus alunos, que muitos talvez vão ouvir esse podcast. Para você estar aqui estudando, aproveitando, né, ou tendo que aproveitar pelo menos, né, o mínimo que você pode fazer, alguém está trabalhando por você, meu amigo. Então valorize isso daqui, aprenda. Ah, mas o professor não ensina bem. Pergunte. Não fique só reclamando, pergunte, porque esse produtor que acorda às vezes 5 horas da manhã para poder estudar, assistir uma aula online, porque durante o dia ele tem que trabalhar, ele tem que tirar o leite, ele tem que capinar, ele tem que colher as hortaliças, ele aproveita das 5 às 6 da manhã, meu amigo. Então ali tem muito esforço, ali tem muito suor e muita dedicação. Então aproveite esse momento, né, que você tem como jovem, como estudante, para aprender, porque muita gente está vindo pelo outro lado, como você falou, não está frequentando o banco escolar e a gente pode considerar um bom profissional dentro do agronegócio. É um produtor profissionalizado. Com certeza. E acho que isso não tem espaço para vitimismo também, né? Eu estava conversando com uma moça e dialogando e falando que não dá para dizer que todo mundo tem a mesma oportunidade. Nem todo mundo tem a mesma oportunidade, isso é um fato. Às vezes alguns vão ter as oportunidades de estar sentados estudando, outros não vão ter essa oportunidade porque não tem a condição. Mas o fato é que isso é fato, você vai ter que lidar com aquilo da forma que você pode, no tempo que você pode. E tentar medir isso com a régua dos outros gera mais problemas ainda. E eu insisto muito nisso, as coisas nem sempre são justas, mas você tem a oportunidade dentro do seu tempo, dentro das suas condições, diminuir um pouco essa questão de, às vezes, ele teve mais condições. Sim, às vezes teve, mas a tua condição é essa, então você vai ter que lidar com as ferramentas que você tem hoje. Utilize as ferramentas que você tem, né? Como diz o velho ditado, quem não tem cão, caça com gato. E isso que você falou, Francisco, do parar com o vitimismo é muito importante. As pessoas terem consciência, porque muitas vezes a oportunidade ela até existe, mas o que você fez para buscar ela? A pergunta volta para você que pode estar se fazendo de vítima. Ah, mas eu não pude estudar. Mas o que você fez, né, para criar as oportunidades ou para aproveitar? Talvez aquela oportunidade passou que você não percebeu. Então, buscar aproveitar cada momento e criar as oportunidades para si mesmo é um ponto importante também, né? E a internet facilitou muito isso. A internet popularizou e oportunizou muita coisa em termos de busca do conhecimento.
Só tem que saber filtrar, né? Tem que ter vontade. Porque é muito mais divertido num sábado à tarde ir passear, né? E fumar um narguilé. Pode ser muito mais divertido para alguns. Mas isso tem um preço. É o preço da escolha. Né? Eu conheço muitos alunos que preferiam ficar estudando. Você não precisa passar a sua vida inteira só estudando. Mas vai ter os momentos que você vai ter que decidir entre uma coisa prazerosa e uma coisa um pouco mais difícil, que é um caminho mais longo para chegar em alguma coisa que dê resultado positivo. O preço a pagar, né? Até quando você está disposto, assim. Exato. E falando, vou retomando talvez a trajetória da minha particular do exercício, né? Uhum. Que quando você tem muito claro o que você está... Por que você está se submetendo àquele desconforto, fica mais fácil você tolerar esse desconforto. Uhum. E também estudando um pouco, isso foi visto em atletas e principalmente ligado à parte militar, assim, sabe? Uhum. Que eles sempre tentam deixar muito claro para a pessoa o porquê que ele está submetendo aquilo, porque o porquê faz a pessoa ter uma tolerância, um limiar maior ao desconforto, seja no caso do esporte o esforço físico, né? Mas às vezes o esforço não é tão físico, ele é mais intelectual, e esse cansaço, essa repetição. Mas você ter claro por que você está passando por aquilo, deixa o caminho igualmente tortuoso, mas muito mais tolerável, assim. Eu acho que isso está bastante ligado à inteligência emocional. Eu tive muitos alunos que não suportaram a pressão, uma cobrança, uma simples cobrança, e falar, cara, por que você não fez melhor? Olha aqui, ó, a oportunidade que eu dei e você não aproveitou. E as pessoas simplesmente viraram as costas e falaram, não quero mais, você está me cobrando muito. Né? Mas eu falo, cara, é para o seu próprio bem isso daí. E muitos não têm inteligência emocional para entender isso. Né? Os motivos eu não sei exatamente, eu estou tentando entender isso para que eu não replique isso na criação das minhas filhas, por exemplo. Mas a gente tem que buscar um pouco mais essa inteligência emocional, ver que tudo não é fácil, que as coisas não são bonitas como está no Instagram. Não, pelo contrário, tem muito caminho difícil, muito caminho penoso, mas que a partir do momento que você se submete a isso, você vai entendendo que não é tão difícil como você pensava. É mais fácil do que você pensava. Só tem que se submeter, tem que dar o primeiro passo. E não desanimar no primeiro tombo. Eu digo isso. Dá o primeiro passo e não desanime no primeiro tombo. Porque senão você vai ser fadado a ser um vitimista. Ah, eu sou sempre vítima. Ah, eu não tive isso. Ah, eu não pude aquilo. Ah, o professor me cobrava muito. Tá, meu amigo, o que você fez para mudar isso? Tem um colega meu que, eu não sei de onde ele tirou essa frase, mas eu lembro das frases do MSN. Eu tenho até hoje lá um recortezinho de frases do MSN, né? Para quem viveu a época do MSN, que era um chat de conversa. É o que tem no WhatsApp hoje, né? Mas era só no computador e tudo mais. Você podia colocar uma frase igual você coloca no seu status. E aí tinha um colega, eu não lembro de onde ele tirou isso, mas ele um colega de mestrado, ele colocou assim que para você ter o que você nunca teve, você tem que fazer coisas que você nunca fez. E ele estava justamente na busca pelo mestrado. Para ele ter o título de mestre, ele teve que fazer coisas que ele nunca tinha feito, porque ele nunca teve o título de mestre. Então, isso é válido até hoje. Assim como o parafuso ainda é parafuso. Exatamente. E o que eu vejo que tem muita semelhança com isso é que das oportunidades, se falando, é que às vezes as pessoas pensam, não tem oportunidade para mim, não estou vendo oportunidade. Mas assim como o óbvio só é óbvio com o olho treinado, a oportunidade você tem que treinar seus olhos para conseguir ver. Porque está passando muita oportunidade aqui. Claro. E só que só consegue ver se você estiver prestando atenção e estiver se dedicando para prestar atenção naquilo, que é o estudar, o ver o conhecimento. Disposto àquilo, a sair dessa zona de conforto. Porque hoje as pessoas querem muito ficar na zona de conforto. É mais fácil. Mas se propõe a fazer uma coisa diferente, se propõe a buscar uma coisa diferente para você, para a sua vida, e não tenha dúvidas que se você faz alguma coisa se propondo a fazer melhor, a fazer diferente, você de alguma forma vai beneficiar a sociedade, e essa sociedade precisa evoluir, porque lá na frente, quando você tiver filhos, o seu filho vai depender dessa sociedade melhor. Então, é importante pensar nisso. Ah, mas eu não vou ter filho. Não, agora você pode estar pensando nisso. Mas lá na frente você vai ver o quanto é importante. Porque se você hoje está vivo, se você nasceu, é porque alguém se dedicou. Um professor, colega meu, o professor Deunir Seco, fala muito disso. Que a maior prova de amor a uma pessoa é ter um filho. Porque você tem que se dedicar muito
Você não sabe o que os seus pais passaram para te criar quando você era bebezinho, com cólica, chorando, todas as dificuldades. Você não sabe. E talvez nunca saiba, porque isso não importa. Eles fizeram para ver se perpetuar a espécie. E nós temos que nos submeter a isso. E eu escuto dados de redução de natalidade, de pessoas cada vez querendo ter menos filhos, e isso é preocupante. Porque a gente precisa garantir a perpetuação da nossa espécie, e tendo filhos e de uma maneira consciente, né? Então, é importante isso, né? Até outro dia, um colega seu de faculdade falou lá, uns 2 anos atrás, que não queria ter filhos. E eu falei, olha, o quanto é importante, tal. Dei umas dicas para ele e ele balançou. E ele falou outro dia, professor, aquilo que você me falou sobre ter filhos, a importância, a gente mudou de opinião, porque até então eles seriam pais de pets. Não tem problema ser pai de pet, pode ser também, mas tenham filhos, porque realmente é uma grande prova de amor. Você se dedicar, você tirar o tempo que você poderia estar tomando uma cerveja, um vinho, um chimarrão no final do dia, você está lá cuidando de uma pessoa que é uma cópia sua, uma miniatura sua. Entender quais são os seus defeitos e as suas virtudes, você começa a entender de verdade quando você tem um filho. Inevitavelmente não tem como fugir disso, Não né? tem como. Se criar, você acaba vendo aquilo se reproduzindo. E você Exato. pode decidir sobre aquilo que vai ser reproduzido ali. Professor, indo para a reta final, foi muito bom um papo. Legal. Voou o tempo que nem vi aqui. Gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de vir aqui, batendo esse papo. Acredito que vai ser muito bom para quem vai estar assistindo, os alunos, os produtores rurais que vão chegar até eles. E também de todo esse apoio pela escola, assim, que você vem desenvolvendo, você vem apoiando ali dentro da universidade. Acho que isso é singular e tem que ser valorizado, tem que ser dito, assim. Legal. Muito obrigado. Obrigado, Francisco, pela oportunidade de estar aqui, né? Eu sinto muito carinho por fazer tudo isso que eu faço, pensando em produzir uma sociedade, ajudar a contribuir, a construir uma sociedade melhor, e sempre investir em alunos, em pessoas, em estudantes que estão ali estudando, sempre vai trazer algum retorno para mais pessoas, né? É uma forma que eu tenho hoje de agradecimento a tudo que os meus professores fizeram por mim. Então, conte comigo sempre, né? Obrigado pelo convite e que a gente se encontre aí nos próximos eventos, nos próximos acontecimentos aí do agronegócio. Muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço. E pessoal, você que está assistindo, se está gostando desse conteúdo, está gostando dessa iniciativa, segue a gente no canal. Esse podcast ele tem um apoio, ele acontece dentro de um lugar muito especial aqui em Cascavel, chamado Hub One. O Hub One é um hub, uma estação de inovação dentro do município vinculada à Fundetec, uma estrutura sensacional, uma proposta sensacional, algo inovador que a gente vem sendo protagonista nisso. Então, agradecimento à estrutura, agradecimento aos apoiadores e muito obrigado.